meu povo! Hoje nós voltamos, como dito, com um assunto maravilhoso que todas as mãezinhas e futuras mãezinhas amam conversar, que é sobre a amamentação. E eu não poderia trazer uma convidada mais especial para falar isso do que a Paty. Oi! Gente, pra quem não conhece, você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas. A Patrícia, ela é enfermeira obstetra, ela é doula, é parteira domiciliar, ela dá consultoria de aleitamento materno. Vixe, a mulher tem propriedade pra falar do assunto. Eu vou aproveitar e vou deixar o Instagram aqui pra vocês conhecerem mais ainda o trabalho dela, tá bom? Dá um oizinho aí, Paty. Oi! Dá um oi! 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 Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a amamentação, a gente vai bater um papo. Eu anotei aqui algumas dúvidas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Se você não me conhece, é esse aqui que vai aparecer. E aí nós vamos bater um papo e tal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois vocês vão deixar aqui nos comentários e a gente tenta voltar e responder vocês, tá bom? A gente responde tudo, tá? Tudo. Então, vamos lá. Paty, a primeira coisa que eu queria falar é sobre, pra gente dar uma introdução assim, é sobre os tipos de mamilo, o tipo de bico de peito, né? Ah, posso mostrar? Pode, você tem? Eu trouxe. Ah, pronto, a gente vai ser didático aqui agora. Então vamos lá. Tá. Pra falar dos tipos de mamilo pra vocês, eu trouxe essas mamas didáticas aqui pra gente poder ilustrar bem, né? Quando a gente fala de amamentação, muita gente pensa que é um mito que os bebês mamam só sugando o mamilo, né? Então, assim, não é passado para as pessoas que o bebê mama pegando aqui a areola, que é essa parte aqui. E aí, assim, o bebê tem que abocanhar o máximo possível da areola. E aí, o bico ou não bico, né, vai parar lá próximo ao céu da boca, né? Lá no, perto da garganta, né? Para falar, para todo mundo entender. Então, a gente tem mamas que tem esse bico aqui, tá? Tem o biquinho, que são os que a gente chama de protuso. Tem as mamas que são planas, o bico é plano, que não tem o biquinho, mas às vezes com a sucção começa a sair também o biquinho e forma, tá? E tem o bico invertido, que é aquele biquinho que é pra dentro. Assim, se eu falar pra vocês que é tão fácil amamentar com o bico invertido quanto com o protuso, não é verdade isso, tá? A gente tem um certo grau de dificuldade um pouco maior, mas isso é sanado com as técnicas corretas, com uma consultora em amamentação, com uma pega correta, né? Então a gente precisa de um suporte. Quase sempre na amamentação a gente não recebe instruções, né? Alguém falou pra você na escola, Marcela, ai, como você amamenta? Porque na minha cabeça, antes de ter bebê, e que eu não era enfermeira também, eu achava que quando mamava, pegava esse biquinho aqui. Ou então que só existiam peitos assim, ou que só era possível amamentar assim. Assim, eu acho assim, que também um pouco da crença não tem o bico, então não vai conseguir amamentar, é pensar que o bebê mama no bico. E isso é um mito, tá? A gente consegue sim amamentar com a mama plana, com o bico invertido, dependendo do suporte que a gente tem, tá? E assim, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, aproveitando a tua audiência, Marcela, que é maravilhosa, de mães e tal, o que a gente precisa saber, assim, que é o ponto principal da amamentação? A amamentação, basicamente, o sucesso da amamentação, ele vai depender da pega correta. E o que é essa tal dessa pega correta, né? É o bebê conseguir abocanhar o máximo possível da areola, com a boquinha bem aberta, fazendo aquela boquinha de peixe, vedando bem, sem fazer covinha, sem fazer barulho. Essa é a pega correta. A pega correta vai evitar que você tenha rachaduras, que você sinta dor. Às vezes no início da amamentação o bebê começa a mamar e a gente começa a sentir dor. E como tem aquele mito também que as pessoas falam, ah não, a amamentar dói mesmo, tal. Aí a gente pensa assim, ah não, dói mesmo, então vamos deixar doer, que uma hora a gente vai vai ficar grosso e aí vai dar certo. E aí o que acontece? A gente pensando assim, o que acontece? A gente deixa ferir a mama. E aí feriu a mama,
Aí começa o processo todo a E eu queria adaptar. até te perguntar uma coisa, você falou sobre a pega correta. Vamos supor um tempo padrão. Às vezes o bebê mama, e se a pega não estiver correta, de repente ele não se alimenta o tanto que ele deveria se alimentar, e depois, daqui a pouco, ele vai estar com fome novamente. Que é onde faz o machucadinho e tal, porque a pega não está correta, ele não sai a quantidade de leite necessária. Então, nessa questão aí, uma coisa interessante que você falou, não tem tempo correto para o bebê mamar. Tem bebê que mama 10 minutos e ele já, assim como ele tem uma sucção bem efetiva, ele mama com força, ele consegue fazer a retirada de uma quantidade de leite suficiente para alimentar ele. Enquanto outros bebês são mais delicados e vão demorar um pouco mais, e às vezes fica meia hora no peito, e isso também não é problema, tá? Assim, contanto que o bebê esteja amamentando, a recomendação que a gente tem do Ministério da Saúde, de todos os estudos que a gente faz acerca do aleitamento, é que o bebê fique em livre demanda. Então, a livre demanda é o quê? O bebê chorou, ele quer mamar, coloca ele na mão para ele se alimentar. Tá? Que esse aqui, quando ele é estimulado, ele aparece, né? Mas esse aqui, quando ele é invertido, qual que seria vamos dizer, a solução para conseguir amamentar? Para conseguir amamentar, na realidade, o que a gente vai fazer aqui incansavelmente é reorganizar a pega, tá? Quando a gente fala de amamentação, é um exercício constante. A gente sabe que a gente estava aqui no início. Então, quando a mama ela não tem aquele bico maior e tal, o que a gente faz? A gente vai reorganizar para o bebê fazer a pega, vedar bem e conseguir sugar. Aquele bico de silicone ajuda? Não. Aquele bico de silicone, inclusive, ele pode atrapalhar, ele pode causar confusão de bico, né? Tanto confusão de bico, quanto fazer uma lesão por fricção ali, tá? Às vezes a pessoa fala, tá com lesão, coloca o bico de silicone em cima. E imagina uma ferida e você colocar uma coisa de plástico ali rustindo em cima, né? Aquilo vai acabar piorando a situação. A gente vê umas lesões às vezes bem feias. Falando em rachadura, eu vou deixar essa perguntinha um pouquinho mais pro final, porque eu acho que é algo que muita gente quer saber como evitar, como tratar. Antes, eu quero colocar aqui uma perguntinha, Paty, que a Jaqueline perguntou assim: se eu tiver que tomar algum remédio, eu preciso parar de amamentar? E se quando eu parar de amamentar para tomar a medicação, quando eu voltar, o meu bebê vai pegar o seio novamente, ou a probabilidade de que ele não mame mais é grande? Ótima pergunta, Jaqueline. Assim, a gente tem um guia de amamentação, um guia do Ministério da Saúde, que fala só de drogas na amamentação, tá? A gente tem drogas na gestação e drogas na amamentação. E é um guia completo, onde tem o nome de todas as medicações e os riscos delas dentro da amamentação. Eu posso até passar um link para você e aí você disponibiliza para os seus seguidores. Pode ser. É um guia de consulta, assim, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, quero tomar tal remédio, ou eu tô com uma dor no estômago, enfim, qualquer coisa. Eu li que tem até sobre cannabis, sobre cigarro branco, né? Mas quando a gente fala drogas na amamentação, são as drogas comerciais, né? Quer dizer, que não que as outras não sejam comerciais, mas assim, drogas medicamentosas, né? Medicamentos na gestação. E aí o que acontece? Nesse guia a gente tem, por exemplo, eu fui ao médico e ele prescreveu, ou eu esqueci de falar que estava amamentando, não perguntei, enfim. Ali a gente tem como fazer uma consulta rápida, tá? A próxima pergunta, que é a questão de se precisa parar, em algumas situações precisa dar esse tempo, mas são poucas situações, tá? Assim, quando é necessário, se o médico é informado e que a mãe tem o desejo de continuar amamentando, pode ser que ele encontre uma medicação que seja compatível com a amamentação. Isso também pode ser conversado, né? E a probabilidade de que se eu interromper quando eu voltar... Então, quando interrompe e volta, pode ser que você tenha que enfrentar alguns desafios, tá? Então,
muito provavelmente, se você inicia uma complementação com fórmula ou algo do tipo, você, para retornar ao processo, não é impossível, mas pode ser que você precise trabalhar um pouco mais nisso. E até nessa questão de você interromper por conta de um medicamento, eu acho que uma solução, se não for um grande período, porque acho que até que se for num grande período vai ser um pouco mais complicado, e como a Paty falou, você vai ter que lutar um pouquinho mais para voltar a amamentar, mas uma solução legal é você usar aquelas colheres... Tem as colheres que podem ser utilizadas. Colher dosadora que chama? É uma colher específica mesmo. Assim, tem várias técnicas, né? Que a gente pode utilizar, que a gente pode lançar mão se o bebê precisar se alimentar, tirar o leite antes de utilizar a medicação, enfim. Se for possível, né? Com o armazenamento do próprio leite da mãe. Caso não seja possível, ainda assim precise complementar com fórmula, é mais indicado que seja ofertado no copinho, uma vez que depois o bebê vai ter facilidade de tomar essa sucção, ele não vai fazer aquela confusão. Não é impossível, né? Mas vai ser um pouquinho mais complicado. Procure uma consultora em aleitamento. Isso, nós vamos falar até sobre consultoria em aleitamento no final, para quem tem dúvida, não sabe muito bem como funciona. Até tem um relato aqui da Nani, quero mandar um beijo pra Nani.